Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa disciplina de Normas Técnicas e Legislação. Para a gente conseguir entender a nossa ementa como um todo, a gente vai precisar fazer uma introdução ao direito, para vocês poderem se localizar dentro do sistema jurídico, de que forma o nosso sistema judicial ele funciona. E da onde que veio o direito? Essa palavra direito vem da palavra latim dirigere, que significa dar direção, dar um caminho. Então dessa forma a gente dá um caminho para a nossa sociedade e nesse sistema que é montado por nós mesmos, por todos os cidadãos, é que a gente vai dizer aonde a gente quer chegar. Thomas Hobbes, ele acabou nos trazendo a famosa frase dele que o homem é o lobo do homem. Dentro dessa ideia do homem ser o lobo do homem, nós podemos tirar diversas conclusões. E uma dessas é de que o sistema jurídico nos traz conforto, nos traz segurança contra os males que as próprias pessoas podem acabar trazendo para cada um de nós. Temos uma definição de direito que é trazido pelo Miguel Reale. E ele vai dizer para a gente que o direito vai ser um sistema de normas ou de regras jurídicas que vai traçar aos homens determinadas formas de comportamento. Então, ele vai querer nos dizer que a sociedade, tá, ela vai se reger por essa ideia, ela vai ser traçada para dar esse caminho, para dar essa direção, dizendo aos homens o que eles podem ou não podem fazer. Um exemplo claro disso é o Código Penal. O Código Penal, no artigo 121, nos traz a informação de que qualquer pessoa que mate outra pessoa acaba tendo que responder perante a sociedade e ficar afastada por um período de 6 a 20 anos. Como a maioria, a grande maioria das pessoas não tem essa intenção, não tem essa vontade de ficar afastada do sistema, trancada numa prisão por um período de 6 a 20 anos, nós acabamos não seguindo essa ideia. A gente acaba se eximindo de matar outras pessoas para não precisar ficar preso por todo esse tempo. Não imagino, numa situação normal, as pessoas querendo matar as outras para ficar preso nesse tempo. Claro que acontece, quem opta por isso responde perante a sociedade, mas esse não é o normal. Portanto, esse sistema, ele dá as formas de comportamento da sociedade e dessa forma confere às pessoas a possibilidade delas de agir dentro do sistema jurídico. E nós temos ainda outra definição de direito que traz uma abrangência um pouco maior, informando que o direito vai ser um conjunto de princípios e de regras que são destinadas a tornar produtiva a vida em sociedade. Então esse conjunto de regras e de princípios, ele vai estar presente na vida diária de todas as pessoas para que a nossa vida em sociedade possa ser produtiva. E de que forma? O sistema jurídico, ele acaba impedindo determinadas situações, como nós acabamos de falar. Então, vocês conseguem ir para a faculdade, vocês conseguem ir para o trabalho sem tanto medo de que alguma coisa aconteça para vocês na rua. Então, dificilmente você vai se colocar numa situação em que você vai ser assaltado, você vai sofrer um risco de morte dentro do trabalho de vocês ou dentro da faculdade. É um local mais seguro. Claro que determinados pontos em cada uma das cidades, eles devem ser evitados. Nós já sabemos que a segurança não é tão presente em determinados pontos. É impossível para o sistema governamental dar segurança em todos os pontos. Mas, numa ideia geral, essas restrições que o direito colocam acabam nos possibilitando que a vida seja produtiva. Muito mais do que se a gente não tivesse um sistema jurídico, não tivesse uma imposição de pena caso um crime fosse cometido. E esse sistema, ele trabalha da seguinte forma: ele primeiro vai estar destinado a
prevenir que os conflitos aconteçam, exatamente da forma como a gente colocou. Existe uma penalização caso você não cumpra as regras determinadas pelo sistema jurídico. Mas, né, num segundo momento, caso alguém resolva descumprir o que a norma jurídica determina, aí o sistema ele vai estar preparado para resolver conflitos de interesse entre as pessoas, e aí, dessa forma, ele vai aplicar as normas jurídicas existentes aos fatos que eventualmente aconteceram numa realidade social específica. Um exemplo que eu posso dar é se você mora numa casa e essa casa tem um pé de jaca bem no limite do muro, da divisa com o seu vizinho. E esse pé de jaca, ele está com a copa, né, que ultrapassa os limites da casa do vizinho, e a hora que o vizinho está entrando em casa, cai uma jaca em cima do capô do carro do seu vizinho. Quem é que vai ter que pagar pelos prejuízos? É você, que é o dono do pé de jaca, é onde o tronco e as raízes estão colocados? Ou será que o seu vizinho que vai ter que arcar com os prejuízos porque a copa, a parte superior do pé de jaca, estava já em cima da propriedade dele e ele deveria ter podado? O sistema jurídico é quem vai nos dar essa resposta de acordo com cada caso concreto apresentado dentro do sistema. Ok? Bom. Quem é que faz a lei e quem é que faz o direito? Tá? Então, já vimos, né, que o direito, na verdade, ele é um sistema. E esse sistema ele é um resultado cultural, ou seja, ele é mutável de acordo com cada época histórica, cada momento que é determinado pelos interesses de uma população local. E a sua aplicação ela vai ser guiada pela lei. Então, quando o sistema ele tem interesse em fazer mudanças, então toda a cultura daquele local vai solicitar que essas mudanças aconteçam. Só que a gente faz poucas mudanças diretamente. Quem faz as mudanças são os representantes, que esses são diretamente escolhidos por nós. Quem são os nossos representantes? Especialmente tratando-se de direito, quem faz a lei em si são os membros do Poder Legislativo. Então esses membros, nos 3 níveis da federação, no federal, que são os deputados federais e os senadores, a nível estadual, os deputados estaduais, e em nível municipal, os vereadores. São esses os responsáveis diretamente por fazer a lei. E nós somos responsáveis indiretamente porque nas eleições nós damos o nosso poder para que esses representantes criem essas leis que nos representam. Então, se eu voto num determinado candidato, eu vou estar ciente de que esse candidato vai pensar de forma parecida que eu e vai fazer leis que refletem a minha realidade. Por isso a importância de escolher muito bem um candidato na hora das eleições, porque são eles que vão nos representar e vão fazer as leis e dar a direção para a sociedade que nós temos a intenção que essa sociedade tome, esse rumo que a nossa sociedade tome. E a quem é destinada a lei? Então nós temos 2 formas de fazer e aplicar a lei. Tá? Nós primeiro temos leis para o Estado, para o governo, e depois nós vamos ter leis que são para a sociedade, nós, as pessoas e todas as formas de organização, pessoas jurídicas, associações, entre outras. Tá? E qual a diferença entre as duas? Quando as leis são feitas para o Estado, elas são feitas de forma a determinar o que o Estado pode fazer. De que forma isso ocorre? Essas leis elas vão ser feitas dizendo exatamente o que o Estado vai poder fazer. Então, por exemplo, o governo municipal
quer comprar uma carga de medicamentos para os postos de saúde. Eles podem ir numa farmácia ou numa distribuidora de medicamentos e comprar diretamente? Não. Existe uma lei que determina de que forma essa compra pode ser realizada. Através de licitação. E aí tem várias modalidades de licitação que determinam de que forma o governo municipal pode fazer essa aquisição de medicamentos. Eles não podem simplesmente ir numa distribuidora e comprar os produtos. Tem que fazer um chamado, um edital, tem toda uma regra específica e eles não podem sair do que determina essa lei. Então, uma comparação que é extremamente pertinente é a de que como se o governo fosse um trem e a legislação fossem os trilhos. Então, o trem só anda em cima dos trilhos. E o governo só anda em cima dos trilhos da legislação. Ele só pode fazer o que a legislação determina que ele faça. Claro que em algum momento vão haver desvios no trilho, mas dentro do que a legislação dá de discricionariedade, de opção aos governantes. Já para a sociedade e todas as suas formas de organização, a lei é feita de um jeito diferente. A lei vai determinar tudo o que o cidadão não pode fazer. Ele vai proibir o cidadão de fazer diversas questões, diversas coisas. E o cidadão vai poder fazer tudo o que não é proibido pela lei. Então o legislador, ele não precisa dizer categoricamente tudo que o cidadão pode fazer. Ele vai estabelecer determinadas proibições, determinadas questões que ele não vai poder fazer. Então, por exemplo, ele vai colocar alguma coisa de que você não pode matar alguém. Porque se você matar alguém, você vai ficar preso de 6 a 20 anos, certo? Então, dessa forma, a gente encerra esse pedaço da aula de hoje e continuamos numa próxima etapa. Um grande abraço a todos e até mais.